Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês estejam assistindo esse vídeo. Nós já fomos apresentados brevemente por meio do fórum, mas o meu nome é Nayara Medrado, eu sou atualmente doutoranda em Direito pelo UFMG e sou também professora de Criminologia e Direito Penal na Universidade Federal de Juiz de Fora, do campus Governador Valadares, que fica em Minas Gerais, como provavelmente vocês vão perceber no meu sotaque. Bom, eu fiquei responsável pelo tema dessa semana, que é o crime e a punição nas obras de Marx. Na verdade, vou passar um pouco também pelas obras de Engels. Foi uma injustiça, na verdade, a gente não ter colocado o nome dele também na programação oficial. E esse foi o tema, na verdade, da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2018, também na UFMG. Bom, esse é um tema bastante amplo, bastante multifacetado, com uma multiplicidade de abordagens possíveis. Então, pensando na especificidade e no objetivo do curso, eu dividi essa abordagem em alguns momentos. O vídeo de hoje vai ser destinado mais a pensar o porquê se falar disso hoje, o porquê resgatar os estudos de Marx e Engels na criminologia e porquê, de forma mais geral, falar em economia política da pena na criminologia hoje. No próximo vídeo, a gente já entra mais propriamente na obra de Marx e também na obra de Engels e no que aparece ali a respeito do crime, a respeito das funções declaradas da pena e também a respeito de uma análise da gênese e desenvolvimento da formação carcerária moderna, ou do protótipo dela, né, que são as casas de trabalho e as casas de correção, como a gente vai ver, o que torna Marx e Engels, na minha visão, os principais influenciadores, se não os grandes precursores disso que a gente costuma chamar hoje de economia política da pena. Bom, então entrando propriamente no tema desse vídeo, por que recuperar Marx e Engels na criminologia hoje? Por que revisitar a economia política da pena hoje? Para responder essa pergunta, eu vou ter que voltar um pouco na conformação histórica do pensamento criminológico. Talvez essa análise fique repetitiva e básica para as pessoas que tenham um contato maior já com a criminologia, mas como a gente tem um público bastante heterogêneo, eu acho importante fazer essa retrospectiva para a gente pensar na importância dessa tradição que a gente está tentando, de algum modo, resgatar com esse curso, ainda que cada professor, à sua maneira, né, já que, como foi esclarecido, a gente não tem uniformidade de perspectivas e de interpretações a respeito desse tema que a gente está trazendo, mas, enfim, é uma tradição que imagino que, de um modo ou de outra, é cara a todos nós. Então, quando a gente pensa na história da conformação do pensamento criminológico, a gente percebe que todos os discursos históricos a respeito do crime e da punição que receberam algum tipo de respaldo mais significativo na criminologia, seja na criminologia com C maiúsculo, que surge no século XIX, muito embrincada com a sociologia, seja mesmo os discursos anteriores do iluminismo jurídico penal, ainda no século XVIII, todos os discursos históricos que tiveram algum respaldo em criminologia, eles partiam do crime e do criminoso enquanto dados, enquanto fenômeno, enquanto uma realidade independente, pré-constituída ao modo como as agências de controle penal atuam. Então, a criminologia, historicamente, ela tomou o crime e o criminoso enquanto objetos de estudo fundamentais e buscou ali criar e dar estratégias de controle disso que se convencionou chamar de criminalidade, entendido enquanto um fenômeno, né? Enquanto um dado que é independente do modo como a gente reage, do modo como atua a reação social diante dessas práticas. Então, quando a gente pensa na escola liberal clássica lá do século XVIII, com Beccaria, com Carrara, eles tomavam o crime enquanto uma violação do contrato social. E aí partia-se de uma visão do sujeito racional que orienta as suas escolhas cotidianas com base em um raciocínio de custo-benefício. Então, a função da pena seria intervir em meio a essa escolha racional do sujeito, né? Uma escolha que é baseada em buscar maximizar a ação da felicidade e fuga da dor. Então, a função da pena seria constituir um ônus, seria pesar essa escolha desse sujeito pela prática do crime
e com isso conseguir desestimulá-lo, né, dissuadi-lo, convencê-lo a não praticar um crime, porque o ônus que ele vai ter com essa prática superaria os bônus que ele eventualmente poderia ter. Então, a pena aí aparece como uma forma de desestímulo, como uma forma de dissuasão naquilo que a gente chama, né, nas teorias de direito penal, de prevenção geral negativa. Prevenir o crime a partir de uma mensagem passada à população de forma geral de que aquilo é algo que terá consequências gravosas. Posteriormente, já no século XIX, que é quando se considera que a criminologia nasce enquanto ciência, se é que assim a gente pode denominá-la, a gente tem o chamado positivismo antropológico ou positivismo biopsicológico, com figuras como Lombroso, Garofalo, Ferri. Aqui no Brasil a gente tem como principal expoente o Raimundo Nina Rodrigues. E aí nesse positivismo a gente vai ter uma ruptura com essa noção do sujeito racional, né? Essa ruptura com uma noção de que o criminoso ele não é distinto de um sujeito comum e que ele também a escolha pelo crime também é uma escolha baseada em um raciocínio, é uma escolha racional baseada em um raciocínio de custo-benefício. Com o positivismo, a gente vai ter uma visão de que o criminoso ele é um sujeito que se difere dos sujeitos considerados normais, dos sujeitos não criminosos, dos sujeitos não perigosos, e esse sujeito que é o sujeito perigoso, que é o objeto da criminologia, né, o sujeito criminoso ou desviante ou potencialmente criminoso, ele é um sujeito que possui certos déficits individuais, sejam esses déficits de natureza biológica, sejam esses déficits de natureza psicológica, ou seja ainda esses déficits de natureza mais social. Então, o criminoso, ele é um sujeito que possui algumas deficiências e essas deficiências se tornariam predisposto ao crime e, portanto, perigoso, né? Ele representaria um perigo para a sociedade por existir mesmo, né? E aí, então, a função da pena nesse contexto não vai ser mais intervir, né, em meio à escolha de um sujeito racional, porque o criminoso não é esse sujeito. A função da pena, então, seria corrigir esses déficits individuais que esse sujeito tenha, né? Seja de que natureza for esses déficits. Então, seja intervindo clinicamente no sujeito a partir de cirurgias no crânio ou em alguma outra parte do corpo, seja a partir de medicamentos, seja a partir de uma intervenção psicológica ou psiquiátrica, seja a partir da educação, seja a partir do trabalho, seja a partir da imersão desse sujeito em uma outra cultura, seja mudando esse sujeito de ambiente, já que até fatores geoclimáticos poderiam intervir na conformação desse sujeito, seja com uma mudança até dos hábitos alimentares, enfim. A função da pena seria, de algum modo, transformar esse sujeito a partir da correção desses déficits que o tornam predisposto à prática criminosa e, portanto, o tornam um sujeito criminoso, né? Tornam um sujeito perigoso para a sociedade. Então, a função da pena aqui apareceria naquilo que a gente chama de prevenção especial positiva, que está ligado aí a esses discursos de correção moral do sujeito criminoso. E aí, quando não fosse possível corrigir esses déficits individuais, então a gente teria como função da pena a neutralização. Então, bloquear a periculosidade desse sujeito, né? Já que eu não consigo corrigir essa periculosidade, eu bloqueio ela. Seja por meio do isolamento, com a privação de liberdade, seja por qualquer outro meio. A gente poderia pensar, né, variando de autor para autor, até em pena de morte, castração química, enfim, vários meios de bloquear essa periculosidade do sujeito. Posteriormente, já no século XX, a gente tem um conjunto de teorias que ficaram muito circunscritas ao território dos Estados Unidos, basicamente, e que são chamadas convencionalmente de escolas sociológicas, ou como vai preferir a Lulaniar de Castro, positivismo sociológico. E aí são escolas que vão partir de conceitos como anomia, desorganização social, privação relativa, buscando correlações entre o meio e o indivíduo também, e que também vão buscar oferecer estratégias de controle do crime, né? Principalmente medidas preventivas, mas sempre também estratégias de controle do crime e também, a exemplo das outras teorias, tomando o crime
e o criminoso enquanto aspectos dados, né? Enquanto uma realidade que independe do modo como se reage a esses comportamentos. Então, uma escola também, à semelhança das anteriores, muito pouco preocupada em estudar as especificidades da reação institucional, da reação midiática, da reação social, de modo geral, que se tem diante da prática do crime. Então, todo esse conjunto, né, de teorias que incluem, né, que se incluem no que a gente costuma chamar de criminologia tradicional, ou criminologia ortodoxa, ou ainda criminologia etiológica, eram teorias que estavam preocupadas com as causas da criminalidade, as causas da conformação do sujeito criminoso e em ofertar estratégias, ofertar soluções para o controle da criminalidade, passando preponderantemente pela pena, embora não apenas por ela. E aí todas essas teorias, elas partilhavam uma ideia de uma sociedade do consenso, como, né, vocês já devem ter percebido pela minha explicação. Então todas elas partiam da noção de que a sociedade, ela possui um conjunto de valores e de interesses compartilhados, né, universais, e o crime representaria um atentado, né, uma violação a esses interesses e a esses valores gerais, universais, que compõem essa sociedade. Aliado a isso, né, a visão de uma sociedade do consenso, a gente tem uma ideologia da defesa social. Então, para todas essas teorias, a pena representa uma forma de defesa social, ou seja, de defender a sociedade como um todo diante da prática de um crime que, na verdade, representa nada mais do que uma ofensa à sociedade, uma ofensa aos seus valores e aos seus interesses mais fundamentais. Então, a ideologia da defesa social é algo que vai ser característico de toda essa conformação do pensamento criminológico, que vai desde lá o século XVIII, naquilo que a gente chama às vezes de pré-criminologia, com a escola liberal clássica, até meados do século XX, né, até basicamente a década de 1950, 1960. Então, é essa ideologia da defesa social que historicamente conformou, caracterizou mesmo o pensamento criminológico e os estudos da criminologia. Tomar o crime e o criminoso enquanto dados, buscar investigar as causas dessa criminalidade e ofertar, principalmente por meio da pena, um modo de controlar essa criminalidade entendida enquanto um fenômeno natural. Todas essas teorias também, elas acabavam partindo de um erro metodológico. Por quê? Elas tomavam como critério para pensar quem é o criminoso e o que é o crime, os estudos sobre a população encarcerada, basicamente. Então, aquelas pessoas que estavam encarceradas eram criminosas. E as pessoas que eram criminosas estavam encarceradas. Se nem todas elas estavam encarceradas, ao menos aquela população carcerária, ela poderia ser tomada enquanto representativa da população criminosa de forma geral. Então havia uma identificação aí entre pessoas que praticam crime e pessoas que estão encarceradas, ao menos em termos de qual é o perfil dessas pessoas. Então, historicamente, há uma correlação muito forte, por exemplo, entre criminoso e raça, né? Ou entre crime e pobreza, ou entre crime e, por vezes, até local de moradia, local de residência na cidade, justamente porque era desconsiderado, né, que a população carcerária ela não é necessariamente representativa do total de pessoas que praticam crimes. Isso a gente vai ver que só é descoberto um pouco mais para frente. Então, essa é a criminologia tradicional, né? E quando eu falo de criminologia tradicional, eu estou falando de algo que marcou aí vários séculos do pensamento criminológico e que era aceito até muito pouco tempo atrás e que até hoje, né, influencia em grande medida os estudos sobre crime, os estudos sobre punição. A partir da transição da década de 1940 para a década de 1950, a gente tem um estudo que é realizado por um sociólogo nos Estados Unidos, que não tinha absolutamente nada de marxista, que é o Sutherland. E o Sutherland, ele faz um estudo empírico bastante vasto e ele chega à percepção de que as 70 maiores empresas dos Estados Unidos daquele período, todas elas se valeram de algum tipo de prática ilegal. Todas elas praticaram crimes de algum modo.
Então, naquilo que ele chamava mais comumente de criminalidade de empresa ou em outros momentos de crime de colarinho branco. Essa última expressão, inclusive, é a que deu nome ao livro mais famoso dele, publicado ali na virada mesmo da década de 40 para a década de 50. Então, com isso, Sutherland, a partir de uma pesquisa empírica bastante vasta, bastante profunda, ele percebe que a criminalidade de colarinho branco ela era muito mais vasta, muito mais extensa, muito mais frequente, muito mais generalizada e representava danos muito mais significativos do que se tinha conhecimento até então. E, apesar disso, ela só representava menos de 2% do total da população encarcerada. Então, ele percebe aí pela primeira vez que havia toda uma cifra da criminalidade que não estava sendo objeto da persecução penal do Estado. Toda uma cifra de criminalidade que era extensa, que era muito significativa e que não estava sendo alvo de encarceramento. Então, com isso, ele cria condições para as futuras discussões a respeito da seletividade penal, porque afinal ele descobre que a criminalidade ela está dividida entre várias classes sociais, então não há necessariamente uma correlação entre crime e pobreza, mas que a reação institucional que se tem diante da prática do crime, ela não é invariável, ela não é imutável, ela não é neutra, né? Então, há uma reação institucional diferente conforme a pessoa que está praticando aquele crime. As respostas que ele deu para essa diferença na persecução penal foram respostas mais circunscritas ao campo ético do que propriamente ao campo político. E também eram explicações que ficavam muito no nível micro das relações interpessoais. Então, por exemplo, o fato desses crimes eles serem mais difíceis de se constituírem prova a respeito deles, o fato de que muitos juízes eles têm relações pessoais com grandes empresários ou com grandes políticos. No máximo que ele chegou foi falar que os juízes eles também enxergavam, os juízes e a sociedade como um todo, né, enxergavam esses sujeitos como sujeitos não criminosos, né? Esses sujeitos eles não correspondiam a um estereótipo ali de criminoso. Mas o Sutherland ele ficou muito ali descrevendo condicionamentos que são muito superficiais, muito no campo micro e muito mais ligados à ética do que propriamente à política. Mas esse estudo dele, né, foi muito importante para isso, né, por revelar toda uma cifra oculta aí da criminalidade, por dar condições para o desenvolvimento de todos os estudos subsequentes a respeito da seletividade penal. Na década de 60, em meados da década de 60, a gente tem a constituição de uma nova escola que vai representar um verdadeiro giro aí na história do pensamento criminológico, que é a chamada teoria do etiquetamento e que vai inaugurar o que a gente chama de paradigma da reação social. Muito influenciada por esse estudo do Sutherland e também com a influência de várias outras matrizes teóricas, essa escola, a teoria do etiquetamento, que tem como alguns de seus expoentes Erving Goffman e Howard Becker, embora eles não se auto-reconhecessem enquanto uma escola uniforme, né? São estudos que vão mudar realmente o rumo das preocupações da criminologia. Por isso que a gente considera que há aí uma mudança paradigmática nos estudos criminológicos. Então, percebendo, né, que não existe o crime por si mesmo, não existe esse fenômeno criminalidade, que na verdade a reação institucional e a reação social que a gente tem diante da prática do crime, ela é essencial para o que a gente compreende enquanto crime e para o que a gente compreende enquanto criminoso. Eles vão mudar completamente qual que é a preocupação que a criminologia deve ter. Então, se antes o objeto da criminologia era o crime e o criminoso, agora o objeto da criminologia vai ser muito mais pensar os distintos modos de reação social e institucional diante de diferentes práticas por diferentes atores. Então, vai se partir da concepção de que, na verdade, o crime ele é uma construção social discursiva operada por pessoas e grupos que detêm um chamado poder de definição. Então, o crime ele não é nada mais do que uma etiqueta, que uma tarjeta que eu coloco em determinados sujeitos, em determinados comportamentos, e apenas a partir dessa etiqueta
é que essas pessoas e esses comportamentos vão ser materialmente considerados crimes, né? E essa tarjeta, ela não necessariamente está relacionada com a relevância do dano que aquilo trouxe para a sociedade. Então, essa reação institucional por meio da estigmatização, que eles vão chamar de processos de criminalização, depois divididos entre primários e secundários, formais e informais, eles vão ter um papel constitutivo diante do crime. Não tem como eu pensar o que é o crime sem eu pensar um modo específico de operacionalização das agências responsáveis pelo controle penal. Porque essa atuação dessas agências é imprescindível na constituição mesma do crime. Então, por isso que no estudo lá do Sutherland, apesar dessa criminalidade, né, ser vasta, da ocorrência de comportamentos que violavam a lei penal ser bastante vasta, aquilo não era materialmente crime no sentido de ser perseguido pelas agências de controle, né? Porque aquilo não tinha uma etiqueta de crime e aquelas pessoas que praticavam aquelas condutas não possuíam uma etiqueta de criminosos, né? Então, com isso, há uma virada no pensamento criminológico no sentido de mudar mesmo sua orientação. Antes, a grande preocupação da criminologia era estudar o que é o comportamento delituoso, quais são as suas causas e que estratégias eu posso adotar para controlá-lo, para preveni-lo, para reprimi-lo. Agora, se não há um comportamento criminoso pré-constituído, mas ao contrário, né, a atuação das agências de controle, a reação social que se tem diante dos comportamentos, ela é essencial, ela é constitutiva, o foco vai estar exatamente em como se dá esse poder de definição. Quem são as pessoas que detêm um poder de definição dentro da sociedade e como atua esse poder de definição? Quais condutas são definidas como criminosas e quais pessoas ou grupos de pessoas são definidos como criminosos? Como que se dá essa definição e quais são as suas implicações nos mais distintos campos? Então, realmente, a teoria do etiquetamento ela vai ser muito importante no sentido de propiciar essa virada, né, e de sinalizar, colocar luzes sobre algo que até então estava apagado na história do pensamento criminológico, que é a importância constitutiva da reação social ao crime diante da constituição mesmo desse crime e desse criminoso, né, desse sujeito criminoso. Mas ainda assim, essa escola ela ainda ficou muito no nível mais da descrição desse poder de definição e do modo como ele atua, do que propriamente investigar quais são as leis sociais que estão por detrás da existência desse poder de definição e por que esse poder de definição é atribuído a certas pessoas ou a certos grupos e não a outras. Então ele fica num nível descritivo muito superficial e também fica muito ali preso às relações interpessoais ou no máximo às relações entre grupos, né? Não desce mais para tentar analisar as estruturas que conformam mesmo isso que eles chamam de poder de definição. Essa vai ser a principal crítica, né, que vai ser colocada pela criminologia crítica a essa, assim, chamada teoria do etiquetamento, que vai ser descrita pela criminologia crítica como uma teoria que, embora importantíssima, como eu falei, é ainda uma teoria microsociológica, uma teoria liberal e uma teoria de médio alcance, né? Consegue alcançar a descrição de determinados fenômenos e de uma realidade que estava até então encoberta, mas não desce a fundo no sentido de explicar as leis sociais que estão por detrás desse poder de definição. E aí, mais para o final da década de 60 e na viagem da década de 60 para a década de 70, a gente vai ter a constituição da criminologia crítica. Então, num contexto ali, né, na década marcada pela contestação da ordem, que a gente vai viver Revolução Cubana, que a gente vai viver movimentos de independência na África, que a gente vai viver movimentos de contracultura, que a gente vai viver a luta contra a ditadura na América Latina, que a gente vai viver mais 68 na França, enfim. É nesse clima aí da década de 60, de contestação da ordem, dos movimentos insurgentes, e aliado, né, com a influência de outras correntes teóricas, como a antipsiquiatria, por exemplo, é que a criminologia crítica, pegando, né, assumindo para si
esse ganho teórico trazido pela teoria do etiquetamento, mas fazendo uma mediação muito forte com o marxismo, é que ela vai surgir, né, enquanto uma nova tentativa de explicar de forma mais profunda, de forma macro e de forma mais estrutural as leis sociais que estão por detrás desse poder de definição. Então, ela vai explicar isso, né, a existência desse poder de definição e o seu modo de operacionalização exatamente a partir de aportes da teoria marxista. Basicamente, a partir da ideia de luta de classes, né, como grande motor aí das dinâmicas sociais. Então, para a criminologia crítica, as funções atribuídas à pena historicamente, então essas que eu falei, por exemplo, né, de prevenção geral negativa, de prevenção especial positiva, de prevenção especial negativa, elas são só discursos, né? E são discursos que ao mesmo tempo em que eles não dizem respeito às reais funções da pena, esses discursos eles servem de cobertura ideológica para a atuação do sistema penal. Então, para a criminologia crítica, o sistema penal ele é dotado de uma eficácia invertida. Ao mesmo tempo em que ele não é eficaz no desempenho das suas funções declaradas, prevenir crimes, ressocializar pessoas e por aí vai, ele é muito eficiente no desempenho de suas funções reais. Então, o sistema penal ele tem certas funções reais em sua operacionalização e é por isso que existe, né, esse fator determinante que é a estigmatização, que são os processos de criminalização. E quais são essas funções reais ou como investigar essas funções reais, né? Como que a criminologia crítica vai descrever essas funções reais? Não vai ser a partir de uma pressuposição da pena enquanto algo que existe por si, enquanto o fim da história, enquanto uma realidade eterna que nunca pode ser mudada, mas sim justificada, né? Como aconteceu com as outras escolas. Ninguém investigava os fundamentos da pena, mas só tentavam modos de justificá-la. Não é também percebendo a pena enquanto uma forma de garantir defesa social, nem é tampouco partindo de uma ideia de uma função da pena e tentando encaixá-la à força na realidade, mas é a partir exatamente de um estudo de economia política da pena. Então, a primeira obra, eu acho que eu tô com ela aqui. A criminologia crítica ela vai ter como grande marco inaugural a republicação de um livro que já havia sido escrito no início do século XX, mas que foi censurado pelo regime nazista principalmente e ficou um tempo esquecido e inacessível. E aí ele é republicado pela Escola de Frankfurt na década de 60 nos Estados Unidos, mais precisamente em 1967, que é esse livro aqui, Punição e Estrutura Social, que vai ser certamente discutido aí na próxima semana do curso, e que é um livro escrito pelo George Rush e revisado e complementado pelo Otto Kirchheim. E esse livro, que é o marco inaugural, né, a partir dessa publicação que se considera que a criminologia crítica nasce, é um estudo basicamente de economia política da pena. Ou seja, uma tentativa de analisar a evolução dos métodos punitivos, não a evolução da pena, não a evolução dos discursos, né? Mas a evolução dos distintos modos de punir, dos distintos métodos punitivos em sua ligação com os modos de produção. Então, para ele, cada método punitivo, cada modo de produção descobre o método de punição que é a ele correspondente, que melhor é adequado a ele, né? Então, esse estudo, né, vocês vão ver com mais detalhes na próxima semana, mas é um estudo que vai trazer uma concatenação aí entre demandas do mercado de trabalho, principalmente pela disponibilidade de mão de obra, e as mudanças históricas dos métodos punitivos, né, de qual é o método punitivo adotado e como que ele se operacionaliza na realidade. Então, com isso, né, isso já demonstra bem o quanto que a criminologia crítica ela nasce com o estudo de economia política da pena. E esses estudos de economia política da pena, de tentar ligar não simplesmente a influência do meio sobre a criminalidade, né, mas sim muito mais a concatenação entre modo de produção e reprodução da nossa vida material e
o modo que a gente acha de punir, né? E os métodos punitivos que a gente adota como os nossos métodos punitivos oficiais. Então, qual que é a ligação, basicamente, entre pena privativa de liberdade e sistema de produção capitalista? Então, a economia política da pena ela é muito importante no marco inaugural da criminologia crítica, né? E vai ser muito importante para pensar quais são essas funções reais da pena de forma material, de forma histórica, né? A partir da análise concreta da gênese e do desenvolvimento desses distintos métodos punitivos na sua correlação com o modo de produção e reprodução da vida imediata. E aí, com isso, né, trazendo essa noção de uma eficácia invertida, a pena ela não desempenha as suas funções declaradas, mas ela desempenha de forma muito eficaz as suas funções reais, que são estudadas a partir de uma metodologia, né, a partir de uma compreensão da economia política da pena. A criminologia ela vai ser muito importante no sentido de deslegitimar toda essa sociedade do consenso, né, que era pressuposta, toda essa ideia de que a sociedade ela partilha certos valores universais, certos valores que são unânimes, certos valores que são assentidos por todos os cidadãos, e o crime representaria uma violação natural, né, a esse conjunto de interesses e valores, e vai colocar muito mais como que há uma concatenação muito forte entre luta de classes e métodos punitivos, luta de classes e modos de operacionalização do sistema penal. Então, com isso, a criminologia crítica ela vai subverter aí o que é considerado uma sociedade do consenso e também vai subverter essa ideologia da defesa social, né? Essa função de que a pena ela existe para proteger a sociedade contra violações ao que essa sociedade tem de mais fundamental, mostrando que, na verdade, a pena ela serve muito mais para garantir essas condições de vida imediata que são ligadas a um determinado sistema de produção, né? No nosso caso, o sistema capitalista. Não vou entrar em maiores detalhamentos, porque na próxima semana vocês vão estudar, né, de forma mais detida esses estudos de economia política da pena, e também nos próximos vídeos, né, a gente vai discutir como que isso já aparece no pensamento do próprio Marx. Mas o fato é que a criminologia crítica representou uma perspectiva de ruptura, de subversão completa dentro da história do pensamento criminológico, né? Que durante séculos permaneceu, como eu disse, numa compreensão etiológica, numa busca pelas causas da criminalidade e numa patologização mesmo de quem é o criminoso, a partir de um erro metodológico muito fundamental, e acabava servindo aí todos esses discursos como uma cobertura ideológica para as funções reais desse sistema penal. É só com a criminologia crítica que a gente tem descortinadas essas funções reais, né? Ou ao menos a gente tem a potencialidade de descortinar essas funções reais e, com isso, ter uma compreensão mais efetiva do sistema penal e dos seus modos de operacionalização. Mas acontece que, a partir da década de 80, a criminologia crítica ela começa a sofrer uma crise. Essa é uma crise que tem múltiplas dimensões. Então, é uma crise que, em parte, é interna, por conta de insuficiências da própria criminologia crítica, tanto de desenvolver mais pesquisas empíricas, que seria algo muito fundamental para a sua perspectiva, quanto de se conectar das particularidades regionais e locais de cada país, de cada região, enfim. Mas é, sobretudo, uma crise externa. E é uma crise externa que, na minha visão, ela tem duas direções, basicamente. Ou ela tem dois fatores que podem ser colocados como fatores primordiais dessa crise. A primeira faceta dessa crise é a emergência dos discursos eficientistas. Então, a partir da década de 80, né, a gente percebe que a criminologia crítica ela não conseguiu realmente extravasar os muros da universidade e não conseguiu influenciar decisivamente na formação do senso comum, e nem tampouco influenciar a orientação das políticas públicas em geral e das políticas criminais em específico. E ficou muito ali, né, então, circunscrita ao ambiente principalmente universitário. E aí, com isso, o que a gente via na realidade é a emergência de discursos eficientistas.
Sejam esses discursos com pouca, ou seja, esses discursos com nenhuma sofisticação teórica, seja por meio de um neorretribucionismo, seja por meio de uma política criminatorial, seja por meio de discursos de lei e ordem. O que a gente percebe é que o senso comum em relação ao crime e à punição ainda é muito voltado para uma ideia de necessidade de um recrudescimento punitivo, né? De um aumento do rigor das penas, do rigor do modo de punir. Então, essa é a primeira faceta dessa crise da criminologia crítica, né? E esses discursos eficientistas, eles se fortalecem a partir da década de 80, no Brasil, principalmente a partir da década de 90, e é o que, de fato, vão orientar aí a criação das políticas criminais, que nem podem se chamar de políticas criminais, porque, na verdade, elas são reduzidas a políticas penais, né? Então, aumento de pena e aumento do rigor penal como principal forma de responder aos conflitos sociais de forma geral. Então, essa é a primeira faceta, né, a emergência dos discursos eficientistas que não levam em consideração de forma alguma esses dados trazidos pela criminologia crítica, ou num sentido menos exigente, né, não levam em consideração sequer qualquer pretensão de comprovação científica, ou menos ainda não estão preocupados nem em cumprir o que já está estatuído na lei, né? São discursos que emergem, às vezes, até contrariamente à própria lei, de forma mais ampla, né? A Constituição e as normas internacionais de direitos humanos, por exemplo. Então, essa é a primeira faceta da crise da criminologia crítica e talvez o principal obstáculo aí que é colocado diante da criminologia crítica, pensando aí nas possibilidades, né, de sua difusão mais ampla. Já a segunda faceta dessa crise da criminologia crítica está relacionado com algo que acontece principalmente, uma tendência que acontece principalmente a partir de 1968 e que, na verdade, representa o resgate de uma tendência mais ampla de decadência ideológica que se colocava desde 1848, que é considerado aí o marco em que a burguesia ela decisivamente abandona aquelas bandeiras progressistas que foram tão importantes nas revoluções liberais. E aí, então, esse processo de decadência ideológica da burguesia, que é colocado a partir de 1848, é retomado novamente a partir de 1968, o marco que é considerado aí é o Maio de 68 na França. E aí, com isso, né, retomada uma tendência que vai ser colocado em um conjunto de teorias muito heterogêneas entre si, cada uma delas com suas particularidades, mas que tem se unificado, né, elas têm sido unificadas sob o nome, colocado de forma externa, claro, de pós-modernidade. Essas teorias, que de novo, né, são heterogêneas entre si, elas vão ser caracterizadas pelo Zé Paulo Neto, por exemplo, como sendo teorias que têm uma tendência de mitigar a distinção, por exemplo, entre aparência e essência, com, né, um apagamento aí das diferenças fundamentais entre os distintos métodos de conhecimento da realidade, por exemplo, o método científico e o método não científico. Também por uma tendência de semiologização da realidade, por uma tendência também de ecletismo e um certo relativismo, e num sentido mais amplo, por uma negação de todo o legado do que é convencionalmente chamado de razão moderna. Essas tendências, elas também tendem a perder a noção, né, do real enquanto totalidade e, ao mesmo tempo, tendem a mitigar e abandonar a influência da economia política, se restringindo ao máximo, no que também Zé Paulo Neto vai afirmar, ainda assim de forma mecânica e superficial, ao resgate de algumas noções da economia vulgar, mas a economia política ela é basicamente abandonada. Essa tendência teórica, que é bastante vasta, bastante multifacetada e bastante heterogênea entre si, mas que poderia, de acordo com o Zé Paulo Neto, ser unificadas nessas tendências, vai ter repercussões nas mais diversas áreas de conhecimento, inclusive na criminologia, né, como vem sendo descrita aí por autores como Stuart Russell, por exemplo.
E por quê, né? Porque a criminologia, a criminologia crítica, como a gente viu, ela parte de uma narrativa macrosociológica, em contraposição à microsociologia que tinha predominado na criminologia até então. E além disso, parte de uma compreensão do real enquanto totalidade. Então, o sistema penal seria uma espécie de complexo parcial que comporia essa totalidade, né? Então, e mais do que isso, né, a criminologia crítica tem, como a gente viu, como marco fundamental, como seu grande nascedouro, a economia política da pena, né? E essa tendência, como eu disse, ela tende a apagar, né, a deixar de lado as contribuições da economia política, se restringindo no máximo ao resgate de algumas noções da economia vulgar, que é criticada, né, pela economia política. Então, essa tendência ela se coloca de forma internacional nas distintas áreas de conhecimento, inclusive na criminologia e também internacionalmente na criminologia. Então, por exemplo, a criminologia feminista, que se fortalece principalmente a partir da década de 80, ela já nasce colocando colidindo, né, e colocando em xeque alguns dos pressupostos mais fundamentais da criminologia crítica e tendendo a se colocar, né, num terreno pós-moderno. Assim como várias outras correntes dentro da criminologia, inclusive hoje a gente tem, ainda não no Brasil, né, mas em outros países a gente tem tendências que se colocam, que se auto-intitulam de criminologia pós-moderna. Enfim, essa é uma tendência bastante ampla e reconhecida internacionalmente, há debates a respeito disso internacionais, mas no Brasil essa tensão ela ainda não é colocada de forma tão clara, ressalvados aí os esforços muito importantes de autores como Saulo de Carvalho e Carmen de Campos, que têm colocado, né, têm anunciado essa tensão da criminologia crítica com o pensamento pós-moderno, com essa tendência pós-moderna, por mais que eles vejam essa tensão e essa crise com bons olhos, diferentemente de autores como Stuart Russell, e na minha visão também, eles têm um mérito muito grande de anunciar essa tensão, né, de anunciar essa dimensão da crise da criminologia crítica que está acontecendo, mas que muitas vezes não é designada, não é intitulada claramente enquanto tal. Que fique claro que quando eu falo dessa segunda dimensão da crise da criminologia crítica, não estou com isso querendo dizer que a intensificação das abordagens que buscam correlações entre criminologia e raça, criminologia e gênero, por exemplo, criminologia e questões que afetam a população LGBTQI, seja um sintoma aí de uma decadência ideológica. Pelo contrário, na verdade, essa tendência de intensificação dessas abordagens é uma tendência anterior e que, em parte, também foi apropriada pela própria criminologia crítica e pelo marxismo de forma mais ampla. Então, a gente tem os estudos da Vera Andrade, da Angela Davis, do próprio Alessandro Barata, do Zaffaroni, que são estudos que vão tratar bastante diretamente, né, da questão da conexão entre criminologia, gênero e raça. Ainda que de forma insuficiente, ainda que de forma que mereça ser aprofundado. Mas não me parece que o crescimento, né, dessas abordagens, que a intensificação dessas abordagens seja algo incompatível com o marxismo, incompatível com a criminologia crítica ou com a economia política da pena. Pelo contrário, por mais que seja muito comum e tem se tornado cada vez mais comum se acusar, né, o marxismo e a criminologia crítica de serem perspectivas que só estão preocupadas em compreender as dinâmicas de classe, que partem de um determinismo econômico e só está preocupado com a dimensão econômica, isso nada mais é que uma vulgata. Isso parte de uma compreensão muito equivocada sobre o pensamento marxista de forma geral e sobre o que é a criminologia crítica e os estudos da economia política da pena. Então, quando eu falo dessa segunda dimensão da crise, eu falo muito mais, não em termos de o objeto de estudos eleito, mas muito mais sobre o modo de compreensão da realidade e de atuação sobre essa realidade, que me parece incompatível com o modo de compreensão da realidade que é o marxismo e que é também a criminologia crítica e os estudos de economia política da pena. Então, com essa segunda dimensão da crise, a gente tem uma tendência de fragmentação e de retorno aí a uma microsociologia
né, de especialização cada vez maior dos estudos e fragmentação cada vez maior das abordagens, retirando de cena esse caráter macrosociológico que parte de uma compreensão do real enquanto totalidade e principalmente, né, a dimensão da economia política da pena que é tão cara à criminologia crítica. Enfim, a criminologia crítica está em uma múltipla crise, né, uma crise de múltiplas dimensões e multifacetada. Pensando justamente nisso, de um lado, né, a potencialidade da perspectiva trazida pela criminologia crítica e mais especificamente da economia política da pena, que na minha visão, imagino que também na visão dos organizadores ainda é a forma de compreensão da realidade mais potente e, portanto, também o modo mais potente de agir sobre a realidade. Então, de um lado, percebendo essa potencialidade, de outro lado, percebendo a crise, né, na qual essa perspectiva se encontra imiscuída, pensando nisso, nessa dupla dimensão, que esse curso vem com esse objetivo duplo, né, de um lado, resgatar essa perspectiva para analisar o tempo presente, e de outro lado, né, reconhecendo que existem sim lacunas, incompletudes, inconsistências, questões pouco esclarecidas ainda, né, dentro dessa perspectiva da economia política da pena, o curso também visa, também objetivo, contribuir aí para a supressão, em alguma medida ao menos, né, dessas lacunas e dessas inconsistências, algumas contradições, enfim. E principalmente a limitação dessa perspectiva, né, em analisar a realidade brasileira enquanto país dependente, país de via colonial, país latino, que não foi alvo de uma análise direta, né, por esses estudos que são considerados os clássicos aí da economia política da pena. Então, no próximo vídeo eu aguardo vocês para essa tarefa, né, que vai se iniciar a partir de uma imersão, ainda que limitada, ainda que introdutória, nas obras de Marx e subsidiariamente nas obras de Engels, que podem ter contribuído aí para a conformação da economia política da pena. Então, até lá.